Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 4, versos 11 a 14, que dizem: Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Bom, queridos, relembrando que nos versos anteriores Jesus disse que se a mulher soubesse quem estava falando com ela, ela pediria água e ele daria água viva para ela. Bom, e a isso a mulher responde: olha, você não tem com que tirar a água do poço, né? Veja só, Jesus deu uma resposta existencial, uma resposta espiritual, uma resposta profunda, e ela entendeu de forma literal, de forma não espiritual, achando que Jesus ainda estava falando de água de beber, água normal, H2O. Veja que ela interpretou da mesma forma que Nicodemos, no capítulo anterior, interpretou. Quando Jesus disse a Nicodemos: olha, é necessário nascer de novo. Nicodemos perguntou a Jesus: olha, como que um homem pode entrar, um homem já sendo velho, entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Veja só, tanto que a nossa mente, queridos, está presa nas coisas terrenas. A dificuldade que Deus tem em falar de coisas espirituais com o ser humano. Por exemplo, eu citei em uma das lições anteriores que Jesus se fez pobre. Ele saiu da sua riqueza e se fez pobre para nos tirar da nossa pobreza e nos enriquecer. E tem muita mente que é tão literal, tão carnal como Nicodemos e essa mulher samaritana, que podem achar: olha, Jesus está falando que ele veio se fazer pobre, saiu da glória lá, para nos fazer ricos, nos fazer milionários, nos fazer ter casa na praia. E é o que mais acontece, queridos: pessoas pegando versos das Escrituras e interpretando segundo a sua carnalidade, segundo a sua consciência capitalista, a sua mentalidade toda baseada em valores terrenos, humanos, superficiais e pequenos. Veja a dificuldade que Deus tem em ensinar, porque mesmo Ele falando claramente o que Ele quer dizer, a gente acha que nascer de novo é entrar na barriga da mãe. Acha que a água é a água que eu não vou precisar mais tirar do poço. Acha que a abundância, aquilo que as bênçãos de Deus consistem somente em dinheiro, em prosperidade, essas coisas. É difícil para Deus, queridos, que a gente tenha uma mente diferente, que a gente tenha uma mente espiritual para entender as coisas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que as coisas do Espírito Santo são loucuras para o mundo e a gente não compreende. Então, a gente tenta explicar, mas se a pessoa não mudar a mentalidade dela, ela não vai entender. Ele fala lá, em 1 Coríntios 2, nós falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, mas quem é espiritual discerne bem tudo. Então não adianta, as pessoas com a mente carnal vão entender outra coisa, não vão comparar coisas espirituais com coisas espirituais. É difícil, queridos? Que a gente mude a nossa mentalidade. Em 90% do tempo, no mínimo, quando Deus fala, quando Jesus fala, Ele está falando de coisas espirituais, porque esse é o propósito de Deus, nos fazer crescer por dentro, não fazer crescer por fora, crescer por dentro. Bom, e
a mulher samaritana continua e diz, olha, esse poço aqui foi construído pelo grande pai, o nosso grande pai, que é Jacó. Ele fez esse poço, ele bebeu desse poço, e você está achando que tem uma solução melhor nesse lugar desértico do que a solução que o nosso grande pai Jacó deu? Quem você pensa que é? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó? Novamente, né, queridos, que nós temos visto, o Evangelho de João vai mostrando quem é Jesus, comparando ele com outros, e aqui a comparação é com Jacó. Lembrando que Jacó teve o nome mudado para Israel, da onde vem o nome, né, da nação aqui do povo judeu, a nação de Israel. Ela pergunta, acaso você é maior que o pai que criou a nossa nação, Israel? Sim, ele é maior. E existe, né, nos evangelhos diversas comparações, mostrando, né, que Jesus lá em Mateus 2, ele diz, eis aqui alguém que é maior do que Jonas. Muitos se arrependeram com a pregação de Jonas, os ninivitas no caso. E eis aqui alguém que é maior do que Jonas. Ele diz que a rainha do sul veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui alguém que é maior do que Salomão. Então veja, ele é maior que Jacó, maior que Jonas, maior que Salomão. Perguntaram para ele em João capítulo 8, nós vamos chegar lá. Porventura és tu maior que o nosso pai Abraão, que é o pai da fé? E ele morreu? Também os profetas morreram. Quem pretendes tu ser? Porque Jesus diz que quem crê nele vai ter vida eterna. E os judeus falaram, nosso pai Abraão morreu, os profetas morreram, você é maior que Abraão e os profetas? E Jesus responde, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, você ainda não tem 50 anos e você viu Abraão? E Jesus responde, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha que coisa, hein? Em Hebreus capítulo 3, né, vimos aí algumas comparações com Jacó, Jonas, Salomão, Abraão, os profetas. Em Hebreus capítulo 3 há uma comparação ainda maior, compara Jesus com os anjos, né? E fala que Jesus é maior do que os anjos. Em Hebreus capítulo 3 também compara Jesus a Moisés, e novamente, o que é óbvio, né? Jesus é maior do que Moisés, também é maior que qualquer um, porque ele é o Deus encarnado. Bom, e o que Jesus responde? Olha, esse poço, essa solução de Jacó é muito boa, só que há um problema, quem beber dessa água terá sede novamente, né? Vai ter sede de novo. E aí a proposta de Jesus é outra, né, queridos? Ele compara em João capítulo 6 também a proposta dele com o maná no deserto, né? O alimento que Deus deu ao povo de Israel enquanto estava no deserto, após a fuga do Egito. Ele fala, olha, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Agora, eu que sou o pão do céu, quem dele comer não vai morrer. Eu sou o pão vivo. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu darei é a minha carne, a qual darei pela vida do mundo. Então a água a gente bebe, mata a sede, mas um dia a gente morre. O pão a gente come, mas um dia a gente morre. Agora em Jesus não há morte, a gente vive eternamente. Essas soluções, queridos, externas, né, que não mexe com o nosso interior, as soluções externas, né, beber água, se alimentar, elas nos satisfazem, mas satisfazem superficialmente e passam rapidamente. Tanto é que em pouco tempo você tem que tomar mais um gole d'água ou se alimentar de novo, como se você não tivesse nunca se alimentado, nunca bebido água. Então é sempre algo recorrente. E as nossas necessidades mais profundas nunca são satisfeitas, queridos. Por isso que diz que o reino de Deus não consiste em comida, em bebida, em coisas externas, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Então Jesus veio prover, pelo amor de Deus, queridos, mais do que a água,
que mata a sede, mas que você vai ter que beber de novo, mais do que alimento que te satisfaz por um brevíssimo tempo, você vai ter que comer de novo, e por fim nada disso resolve, você vai morrer. A proposta dele é muito maior que isso, queridos. O reino de Deus é muito mais do que isso. É muito mais do que ouro, do que prata, do que vestes, do que comida, do que bebida. Ele vem trazer uma solução eterna para nós. Então a água que Cristo dá, que é uma vida espiritual, impacta todo o nosso ser. Nossa visão do mundo, nossas expectativas, e dá significado e eternidade à nossa existência. E nos faz saber que somos amados. Ele fala, olha, a água que a pessoa beber de mim, a pessoa nunca mais vai ter sede. Nunca mais vai ter sede. Por quê? Porque vai ser uma água a jorrar dentro dela. Então, a água que Jesus propõe não é uma água que é colocada numa cisterna e numa quantidade limitada e que seca. Não, a proposta dele é criar uma fonte, uma nascente dentro de nós, da onde brota água, uma água pura, uma água nova, uma água que flui eternamente. Então como é que a pessoa vai ter sede se já está brotando dentro dela vida, está brotando dela significado, está brotando dentro dela paz? A paz deixa de ser movida pelas circunstâncias, pelas coisas externas. A paz que a pessoa tem quando vai para Jesus brota de dentro. A esperança que a pessoa tem quando está em Jesus não se baseia, nas notícias, na situação financeira do país, do mundo. Não, mas a esperança vem de dentro. A vida vem de dentro, a alegria vem de dentro. Não se baseia mais em circunstâncias, provém de dentro. Isso vai jorrar eternamente e conduzirá a pessoa para a vida eterna. Ele fala, eu vou colocar uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus declara em João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Tu crês nisso? Em Romanos 6 ele diz, o dom gratuito de Deus, gratuito, é a vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em Apocalipse capítulo 7 diz, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Queridos, essa é a solução de Jesus. É uma solução interna que vai matar a nossa sede de vida, nossa sede de significado, que vai preencher o nosso vazio. Não com a solução breve, transitória, momentânea e pequena, não, é algo grande, é algo que jorra de dentro, é algo que te faz viver não mais sozinho, mas com Deus, com vida, sabendo-se amado por Deus e amado eternamente, e será conduzido com Ele numa vida eterna. Uma água que vai jorrar por toda a vida eterna. Essa fonte de água, Ele está colocando dentro de nós, queridos, e que a gente possa desfrutar dessa água. Se muitas vezes você tem sede, a culpa não é da água, a água já está lá. É Deus morando dentro de você. Se alimente do Evangelho, se alimente dessa esperança, se alimente desse amor, se alimente dessa vida, desse significado, desse valor imenso que Ele dá em você. Ele dá valor a você, Ele se importa com você e Ele te ama. Fonte de água viva. Dentro de você, meus irmãos. Que Deus te abençoe. A graça e a paz do Senhor.